que está acontecendo no Brasil por causa do coronavírus não me deixa parar de pensar. Se já aconteceu alguma pandemia igual a essa no país? Se sim, qual foi? Isso que trouxe para vocês hoje, a grande pandemia no Brasil, a gripe espanhola. Então, vamos relembrar? O surto iniciou-se em 1918 durante a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola recebeu esse nome porque as grandes potências ocidentais que estavam envolvidas na guerra não queriam divulgar que suas tropas tinham sido afetadas, porque seria muito ruim para a moral dos soldados e causaria pânico na população, então as notícias passaram a ser censuradas. Mas a Espanha não estava envolvida com a guerra, daí a notícia sobre a doença começou a espalhar-se com a imprensa espanhola. No Brasil, o surto deu início na Missão Médica Brasileira, que foram enviados civis e médicos voluntários à França para ajudar os soldados que estavam voltando da guerra e estavam bastante feridos, machucados. Mal sabiam eles que esses soldados já estavam contaminados pela nova doença do século. Mas a grande pandemia no Brasil foi quando este navio chegou em terras brasileiras. Em 1918, quando passageiros do navio britânico Demerara, vindo de Lisboa, em Portugal, desembarcaram vários infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, antes capital do Brasil. Um pouco mais de 2 semanas, outras cidades começaram a surgir casos como São Paulo e Nordeste. No início, a imprensa não deu muita importância, acusou até mesmo que era política do governo. Mas depois ela começou a perceber que era realmente uma doença muito séria. No Rio e em São Paulo foram os mais afetados. Existem dados que apontam que a cidade de São Paulo possa ter tido cerca de 350 mil casos, mais da metade da população paulista daquela época. Assim como acontece aqui no Brasil por conta do coronavírus, também rolou a quarentena durante a pandemia da grande gripe. No pico do contágio, escolas, lojas e postos de trabalho foram fechados para conter a disseminação da doença. Campeonatos esportivos, tais como a apresentação, também foram adiados ou cancelados. Segundo relatos de cidadãos da época, o medo de sair nas ruas e ser contaminado era tão grande que os corpos dos mortos permaneciam por dias ou até semanas nas ruas. Grande parte das vítimas da gripe espanhola foram enterradas como indigentes ou em valas coletivas. Os principais sintomas da gripe espanhola incluíam dores musculares nas articulações, intensa dor de cabeça, insônia, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, inflamação de laringe, faringe, tranqueia e brônquios, pneumonia, dor abdominal, aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos, proteinúria, que é aumento de concentração de proteína na urina, e nefrite. Após algumas horas de surgimento dos sintomas, os pacientes com gripe espanhola podiam apresentar manchas marrons no rosto, pele azulada, tosse com sangue e sangramento pelo nariz e orelhas. Outra tragédia que a grande gripe também trouxe para o Brasil foi a morte do presidente reeleito Rodrigo Alves. Ele adoeceu e faleceu em janeiro de 1919, sem sequer ter tomado a posse do seu segundo mandato, deixando o país em estado crítico, porque a economia nacional dependia muito da exportação de café e acabou sofrendo impacto com sua morte. Após o ápice da doença, que foi no final de 1918, os casos caíram abruptamente. Uma das explicações é que os médicos se tornaram mais eficazes na prevenção e no tratamento da pneumonia, que se desenvolvia depois da contração, após contrair o vírus. Outra explicação dada é que o vírus sofreu uma mutação extremamente rápida para uma forma menos letal,
para a felicidade de todos naquela época. Então, galera, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, não esquece de compartilhar e deixar o like. E coloca aí nos comentários qual é a próxima história que vocês querem ouvir neste canal. Beijos e até a próxima!